E ele prossegue. Nós recebemos dele graça e verdade, que é a sua plenitude, e vejam o que diz na sequência. E recebemos o quê? Graça sobre graça. O que é isso? O que é graça sobre graça? Se eu abrisse aqui para os irmãos falarem, os irmãos diziam assim: olha, graça sobre graça é uma graça em cima da outra. É uma graça, é muita graça. É graça sobre graça e sobre graça. É muita graça. É um acúmulo de graça. É uma onda de graça sobre outra onda de graça. É graça sobre graça. Nós responderíamos isso. Surpresa, não tem nada a ver essa interpretação. Graça sobre graça não significa isso. Na verdade, os irmãos devem ler esse versículo de forma diferente. Os irmãos devem olhar para o versículo 16, no finalzinho, e ler assim: recebemos da sua plenitude e graça em lugar de graça. O quê? Isso. Nós recebemos graça em lugar de graça. Nós recebemos uma graça que substitui outra graça. Nós recebemos uma graça, mas essa graça foi substituída por outra graça. Então nós recebemos graça em lugar de uma outra graça anterior. E aí vem outra pergunta. Pastor, quantas perguntas? E qual é a pergunta? Qual é a graça anterior que nós recebemos e que foi substituída agora por outra graça? Resposta do pastor: muito simples. Basta você ler o versículo 17. E a resposta está aí, clara como o dia. Não precisamos inventar. Está aí claramente. Qual foi a graça que veio antes e que foi substituída por uma graça maior? O versículo 17 deixa claro. Vejam, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei foi uma dádiva da graça? Sim ou não? Sim. O apóstolo Paulo diz, quando ele escreve em Romanos 7,12, que o mandamento é santo, justo e bom. No capítulo 1 aqui de João, no versículo 45, vejam o que é dito sobre a lei. Vejam se a lei é graça ou não é, se a lei foi uma dádiva graciosa ou não. Vejam, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. A lei foi uma dádiva da graça? Sim ou não? Foi. Ele nos deu a lei. E isso é uma expressão de graça. Quando nós estudamos o texto de Lucas 24:44, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: era necessário que se cumprisse tudo quanto está escrito sobre mim na lei. A lei falava sobre mim. A lei foi uma dádiva graciosa de Deus. Mas o texto aqui diz que nós recebemos dele, da sua plenitude, graça e verdade, e recebemos uma graça que substitui uma graça anterior. Recebemos uma graça que substitui a lei. Que graça é essa que substitui a lei? O texto diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Essa graça passou e foi substituída por outra graça. Que graça? O texto diz: a graça e a verdade
vieram por meio de Jesus Cristo. Que graça é essa que substituiu a lei? A graça esta que substituiu a lei é a graça e a verdade. É a graça com G maiúsculo. É a graça das graças que é acompanhada com a verdade. E ela é superior à graça anterior. Ela substituiu a graça anterior da lei. Substituiu? Sim. Deus na sua graça deu a lei. Mas por meio de Jesus Cristo, Ele trouxe uma graça suprema junto com a verdade. E essa graça suprema, junto com a verdade, substituiu a graça anterior, que é a lei.